Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, por um minuto tente lembrar em sua mente quais têm sido as suas buscas, quais têm sido as suas listas, o que tem procurado, o que tem pesquisado e também o que tem encontrado. Qual tem sido a nossa busca? Um emprego dos sonhos, um cargo ideal, um relacionamento, uma faculdade. O que nós temos verdadeiramente procurado com todo o nosso coração? Onde temos colocado a nossa esperança? Qual é a sede que temos buscado saciar em nossas vidas? Era meio-dia em Sicar, uma hora estranha para se buscar água na época de Jesus. Geralmente se buscava água nos momentos mais frescos do dia, devido ao tempo que se ficava ali exposto ao sol, ao peso que se carregava. Então se procurava o começo da manhã, o final de cada dia. E geralmente as mulheres que faziam esse trabalho naquela época, e o faziam em grupos. E quando iam, costumavam fazer barulho no bom sentido, de estar cantando, de estar chamando a atenção, como se estivesse mostrando, olha, estamos chegando até aí. Também uma forma de proteção, de aviso ou algo do tipo. Esse era o costume da época. Mas, no texto que nós lemos do Evangelho desta noite, vemos algo diferente. Jesus, ao meio-dia, diante do poço, e ali estava uma mulher sozinha. Não é tão difícil entender a razão da solidão daquela mulher, do porquê ela estava ali no momento em que outras pessoas não estavam, do porquê ela estava ali sozinha. O texto nos conta, Jesus nos mostra e revela à mulher que ela já teve então 5 maridos e o atual homem com quem ela estava se relacionando não era seu marido. O texto ele não explica o porquê, qual foi o motivo de tantos maridos, talvez alguns pela viuvez, talvez outros então pelo divórcio. O texto não explica porquê, abandono, mas o resultado está ali. Ela estava, de certa forma, à luz da sociedade da época, sofrendo as consequências daquilo que havia acontecido em sua vida. Rejeitada, desprezada, andando de forma solitária, talvez até mesmo tentando buscar fugir dos olhares julgadores, que, sejamos sinceros, não é só uma coisa lá do passado, ainda é presente em nossos dias. Essa mulher retrata alguém que busca água para beber, no entanto, volta a ter sede, assim como nós em nossa vida. Jesus fala com ela e deixa muito claro que a água que ele está trazendo e que ele está disposto a entregar a ela é uma água a qual ela não teria mais sede. E é claro que naquele primeiro momento, ouvindo pela primeira vez, ela toma isso de forma bastante literal. E ela diz, então me dê logo essa água. Assim eu não vou mais precisar voltar aqui a esse poço. Mas não era dessa água que Jesus estava falando, mas algo muito, muito melhor. Não era simplesmente do poço de Jacó, dos seus descendentes, da história daquele povo, mas a água da vida eterna. O texto de Êxodo 17, que nós também lemos nessa noite, mostra o povo de Israel no deserto, reclamando com amargura. E essa cena ela se repete algumas vezes ao decorrer da história do povo, de forma mais constante ou mais registrada na Escritura, justamente nesses 40 anos que o povo está peregrinando no deserto,
até chegar à terra prometida. E o povo constantemente está reclamando, porque não tinha comida. Deus envia o maná. Não tinha carne. Deus envia as aves ali em alguns dias para que pudessem se alimentar. Agora reclama por conta da água e mais uma vez Deus se faz presente. E mesmo diante de um povo reclamão, traz o necessário para o seu sustento. Traz o necessário para que a promessa do próprio Deus, de uma descendência numerosa, Abraão, Isaque e Jacó, de um Deus que é presente no povo, que essa promessa se cumpra. Deus cuida e conduz tudo do jeito certo, da maneira necessária, mesmo com um povo tão reclamão. Geralmente, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê essa situação e pensa, como pode? Um povo que tinha tudo, um povo que Deus se fazia presente, que naquele momento da peregrinação, Deus coloca ali, junto deles, o fogo durante a noite, as nuvens durante o dia, para guiar os seus passos, para proteger dos perigos, para trazer sustento para o povo. De um Deus que havia os tirado da escravidão lá do Egito. E ainda assim, esse povo só reclama, só murmura contra Deus, contra Moisés, o líder do povo naquele momento. Até mesmo o clamor de Moisés em Êxodo 17 soa como um líder que está exausto, diante de um povo que tanto reclama, que tanto lamenta, mesmo sendo tão bem sustentados pelo próprio Deus. E a gente olha para esse povo e não entende como que isso é possível. Tinham tudo e viviam reclamando. Essa é quando a gente dá aquela primeira passada rápida de olhar sobre o texto bíblico. Mas quando a gente começa a meditar na palavra do Senhor, aí dói um pouquinho mais na gente. Porque aquele povo é muito parecido, se não igual, com esse povo. Nós. Porque assim como aquele povo de alguns milhares de anos atrás, nós também temos todo o necessário para o nosso sustento. Deus também nos tirou da escravidão. Deus também já nos mostrou tantas e tantas vezes o seu poder, livramento, proteção, cura e tantas outras coisas. E ainda assim, nós voltamos a reclamar. Nós voltamos a questionar, Deus, por que comigo? Valeu a pena ter me tirado lá de onde eu estava? Talvez alguém esteja até pensando agora, Deus, valeu a pena eu sair da minha casa para chegar na igreja e escutar o pastor falar que eu sou reclamão? Mas nós somos. Infelizmente nós somos. Para o ser humano parece que nunca é o suficiente. Nós sempre queremos mais alguma coisa. Um cargo melhor, uma situação financeira melhor, um relacionamento melhor, uma faculdade melhor, um status melhor, uma igreja melhor. Sempre temos algo para nos queixar, sempre temos algo para reclamar. E aí voltamos aqui ao texto do Evangelho. O que Jesus oferece para aquela mulher? O que Jesus oferece para nós cristãos hoje? Uma água que traz vida, uma água que sacia. Que sacia. Desfrutamos dessa água? Ou sempre queremos mais realmente? Porque aqui Jesus não está trazendo para aquela mulher aquilo que inicialmente ela tinha pensado, que era uma água que ela não ia precisar voltar para aquele poço. E às vezes, quando a gente passa por certas situações em nossa vida, e de uma forma ou de outra passamos por essa etapa, a gente pensa, Deus, eu não quero nunca mais estar aqui. Se o Senhor me tirou daqui, desse momento, dessa dor, dessa tristeza, então o Senhor nunca mais vai me fazer voltar para ela. Mas não é disso que Jesus fala.
Jesus está trazendo uma água e uma saciedade para algo que é muito além daquilo que os nossos olhos podem ver, para algo que vai muito além do que aquilo que nós podemos tocar, sentir, alcançar aqui neste mundo. Jesus está falando de algo que é para toda a eternidade, de uma água que sacia o espírito, que paga o preço, que faz o que é necessário, de uma vez por todas. O sacrifício de Jesus, ele não precisa ser repetido, ele já foi feito. É por isso que a igreja do Novo Testamento, nós, inclusive, nós não precisamos mais realizar sacrifícios de holocaustos como o Antigo Testamento o povo fazia. Eles faziam esperando e apontando para o sacrifício perfeito de Jesus. Mas uma vez que ele está realizado, nós não precisamos mais fazer nada. Tudo está devidamente completo. É isso que ecoa as palavras de Jesus na cruz. Está consumado, está pago, está resolvido. Jesus vem e traz salvação, traz vida, e traz vida em abundância, e traz vida para quem não merecia. E aí nós lembramos as palavras do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Bom, pode ser que alguém tenha coragem ou disposição para entregar a vida por alguém que é bom. E aí, como família, a gente pode pensar assim, eu daria a vida pela minha esposa, pelo meu marido, eu daria a vida pelos meus filhos, daria a vida pelos meus pais. Eventualmente a gente fala ou escuta isso. Então pode ser que a gente realmente dê a nossa vida por alguém que a gente ama, por alguém que nós consideramos uma boa pessoa. Mas o que Jesus fez foi muito maior do que isso. Porque ele entrega a vida perfeita dele em lugar de pessoas que não são boas. Em lugar de pessoas que são inimigas de Deus. Ele faz isso no meu e no seu lugar. Nós somos essas pessoas que não são boas diante de Deus. Porque para Deus só existe o que realmente é bom naquilo que é verdadeiramente perfeito. E nós não somos. Mas Jesus é. E esse que é o evangelho da salvação. Essa é a mensagem que nós ouvimos, conhecemos, vivemos e compartilhamos. Jesus fez o necessário. Jesus entrega a nós essa água da vida eterna. Sacia a nossa sede de uma vez por todas. Naquele momento, assim como em outros da história de Jesus, ele tinha todo o necessário para julgar aquela mulher, para condenar os atos daquela mulher, para expô-la diante de qualquer pessoa que por ali passasse, os discípulos, o povo, qualquer um. Mas ele não faz isso. Jesus age com misericórdia. Misericórdia. Muitas vezes, quando nós passamos por situações ruins, vem a nós um sentimento de justiça e às vezes até mesmo de vingança. E o que Jesus nos mostra nesse relato é que também há espaço para misericórdia. A misericórdia, ela não é, digamos assim, conquistada, não é um mérito. Aquela mulher não merecia essa misericórdia de Jesus. Nós não merecíamos a misericórdia de Deus. Mas ainda assim, Ele nos alcança. O que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso pode nos ensinar sobre como sermos bons cristãos aqui no mundo? Nem tudo é como inicialmente a gente gosta de responder ou de reagir. Há espaço para a misericórdia. Há espaço para o amor. Também para quem não merece o amor. Para quem nós julgamos que não merece o amor. Ali também há lugar para sermos pequenos cristos na vida das pessoas. E assim poder testemunhar desse amor, testemunhar desta verdade. Jesus é o Senhor. Jesus é o Salvador. Deus prova o seu próprio amor para com a humanidade, pelo fato de Jesus ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores, enquanto ainda estávamos perdidos no pecado.
ainda nas trevas. Às vezes a gente quer resolver uma série de coisas na nossa vida. E a gente pensa que só vai se sentir bem, resolvido, ou com a história finalizada, quando encontrarmos a justiça que desejamos. Mas só há realmente paz, só há descanso no Senhor, quando realmente deixamos tudo nas mãos dEle. Agimos de acordo com o que é necessário, mas não movido pelo impulso, não movido pela raiva, pela angústia, pela vingança, mas movidos pelo amor. Pelo amor, pela graça, pela misericórdia de Deus. Isso transforma completamente a nossa vida. Muda totalmente a forma como olhamos para aqueles que nos servem. Interessante notar na história que nós vimos aqui no Evangelho, registrado por João, que depois que aquela mulher samaritana, ela entende e de fato crê que Jesus é o Messias prometido, que chegou o momento e que ele estava ali diante dela, ela até esquece o que ela tinha ido fazer. Prestaram atenção nisso no texto? O texto diz que ela deixou o seu pote para trás, que ela tinha ido buscar água, e foi correndo para a cidade para contar isso. Ela estava lá, naquele poço, ao meio-dia, sozinha, porque ela não queria, ou não podia, ou se sentia julgada por estar em meio às outras pessoas do seu povo. E quando ela reconhece e crê que o Messias estava diante dela, ela esquece tudo isso. Deixa o pote para trás, esquece esse sentimento de angústia, de tristeza, de dor, ou o que quer que ela esteja sentindo naquele momento, e ela vai direto para o povo, para contar para o seu povo que o Messias tinha vindo, que ele sabia o que havia acontecido com ela, e ela anuncia. Pouco conhecendo Jesus, foi apenas um contato rapidamente, mas ela verdadeiramente acreditou. Creu, Jesus é o Salvador. Ela vai, anuncia, o povo escuta, uma parte do povo escuta, vai até Jesus, pede para ele ficar ali mais um tempo. Ele fica ali mais 2 dias, é o que o texto nos registra. E aí, as pessoas que ouviram e creram em Jesus dizem àquela mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Você sabe disso? Você acredita nisso? Vamos olhar para esse exemplo, esse bom exemplo de uma vida transformada, de uma vida regenerada pela presença do Salvador, que ao entender, ao crer, imediatamente deixou tudo para trás e foi anunciar. Essa também pode ser a nossa vida. Nós cremos em Jesus. Cremos? Vocês creem em Jesus? Amém. Vamos anunciar essa verdade, essa maravilha. Não vamos esconder, não vamos se afastar, não vamos nos isolar, mas vamos ao encontro das pessoas, de quem a gente ama, de quem nos julga, por que não? Também aqueles que não nos querem bem, também a estes queremos anunciar essa verdade. Esse é o amor de Deus. Um amor que transforma, que regenera. O texto, no diálogo entre Jesus e a mulher, existe ali uma diferença entre como os judeus e como os samaritanos entendiam o lugar ou a forma de adoração a Deus. E Jesus, ele, de certa forma, quebra essa visão completamente humana e até mesmo religiosa de como adorar a Deus, e ele traz na essência. Essa adoração deve ser em espírito e em verdade. Às vezes, em espírito, estamos alegres e podemos cantar hinos de ação de graça, hinos de louvor a Deus, de grande alegria. Podemos sorrir, podemos dançar. Às vezes, o nosso espírito está contrito, constrangido, arrependido. Às vezes, o nosso espírito está triste. Mas, em qualquer momento que seja,
em qualquer situação que estejamos vivendo, que a nossa adoração a Deus seja sincera, em espírito e em verdade, de todo o coração, elevando a Ele nossa gratidão, também nossa angústia, nossa alegria, também nossa tristeza, tudo o que somos, tudo o que temos, elevamos ao nosso Senhor. Venham ver o homem que disse tudo o que tenho feito, foram as palavras daquela mulher. O encontro com Cristo transforma a vergonha que a mantinha isolada em testemunho que alcança, podemos dizer, que a cidade inteira. Esse chamado é para a gente. Querido irmão, querida irmã em Cristo, talvez você tenha chegado aqui hoje neste culto com o seu pote, também querendo enchê-lo com algo, com água para trazer saciedade para alguma angústia da sua vida, para trazer a sua gratidão ou qualquer outra coisa. Mas a sede das coisas deste mundo, uma hora ou outra, elas vão voltar. Mas aqui Deus vem para nos saciar de uma sede que é espiritual. Ele vem para nos saciar e nos trazer consolo, nos trazer a paz, nos trazer a verdade de uma salvação que é somente pela fé. Aqui Deus nos alcança com bênção, com perdão, com amor, com uma fé regenerada, fortalecida na palavra e no sacramento da ceia do Senhor. Que esse evangelho, desse amor tão incrível, desse Jesus tão misericordioso, que veio ao mundo e fez todo o necessário por aquela mulher, mas também por mim e por cada um de vocês, que essa mensagem, que esse amor, que esse evangelho se faça presente dia após dia da nossa vida. Que essa mensagem transforme aquilo que nós somos e nos conduza numa vida correta e agradável a Deus, o nosso Senhor. Que Ele nos permita o querer e o realizar. Em nome de Jesus, que é o nosso